nesse culto denominado culto de ação de graças, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos essas simples palavras. O termo ação de graças, ele começa com a palavra ação, que é um verbo que por si só conta uma história, fala um pouquinho para a gente, nos ensina um pouquinho. Ação, agir. Quando Deus viu a miséria da humanidade, houve uma necessidade no coração de Deus de agir. O próprio Jesus é a expressão da ação, quando João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito havia sido feito. Quando Deus cria o homem, e o homem peca, o homem come daquilo que não era para comer, faz daquilo que não deveria fazer, o homem se afasta de Deus. E Deus, uma certa feita, vem no jardim após o homem cair, após o homem errar, e pergunta para ele: Adão, o que foi que você fez, Adão? E Adão aponta para Eva e fala assim: eu não tenho culpa, a mulher que o Senhor me deu é que é culpada. Então Deus vai até Eva e fala: ó Eva, o que você fez, Eva? E ela fala: não é comigo, é essa serpente que o Senhor colocou aí no meio que me enganou, eu comi. E então, vendo isso, ouvindo isso, e essa é uma resposta que vale para toda a humanidade, Deus viu que com o problema que o homem tinha criado, a solução não viria do próprio homem. Então coube a Deus tomar uma atitude, agir. Quando eu olho para a pessoa da Trindade Santa, eu vejo que eu procuro entender da seguinte forma: o Pai é o arquiteto, aquele que pensa, aquele que molda, aquele que planeja. O Espírito Santo é aquilo que aplica o planejamento, e Jesus é aquele que age quando necessário agir. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que Deus olha para a humanidade e diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Ele levanta do trono, Jesus Cristo, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu ouvi a resposta lá, a resposta não foi favorável, um jogou para um, outro jogou para outro, então deixa eu entrar nesse negócio. Quando foi necessário uma ação, Jesus desce do céu, se faz homem, habita no meio de nós. O pecado entra por um homem, e por um homem que desceu do céu, era santo, não tinha pecado, nunca teve pecado, se faz homem. E eu costumo dizer que o Filho de Deus se fez homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Se você é filho de Deus, é porque eu não queria. Eu sou filho, para que todo aquele que não mereça, mas tem a vida eterna. Ação partiu de Deus, partiu do Senhor, do próprio Deus. E quando eu vejo essa expressão ação, ela mexe comigo. Eu entendo que para muitas coisas a gente precisa agir. Mais do que simplesmente falar, pensar, nós precisamos agir. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo em sua carta, ele vai dizer assim: olha, a fé sem obras é morta. E é curioso porque parece haver na Bíblia Sagrada uma contradição quando Efésios vai dizer assim: olha, pela fé vós sois salvos, mediante a fé, e não por obras. Ou seja, a obra não pode salvar ninguém. E Tiago vai dizer assim: olha, a fé sem obras, ela é morta. Parece haver uma contradição. E eu já ensinei isso várias vezes, ministrando escolinha bíblica, e dizia para os irmãos lá o seguinte, o que eu vou dizer para vocês aqui também. Quando a gente precisa de alguma coisa, pede alguma coisa, mas simplesmente sentamos no banquinho e esperamos, a possibilidade desse negócio nunca chegar é muito grande. Eu vou dar um exemplo. O irmão está precisando de um emprego. Aí fala: ó Deus, me dá um emprego. Aí ele acorda meio-dia e está esperando um anjo descer do céu e dar uma carta para ele: toma aqui, ó, vai lá fazer a entrevista, você está fechado. Mas isso não vai acontecer. Ele precisa agir. Ele pediu, Deus ouviu, Deus vai viabilizar, vai mostrar o melhor caminho, vai direcionar, mas a ação dele é necessária. Quando uma pessoa, ela vive de grandes obras, e existe no mundo pessoas de grandes obras,
grandes obras. Eu poderia citar aqui várias pessoas, mas não vou fazer isso, mas pessoas de grandes obras, mas que no final das contas não vão ganhar salvação mediante as suas obras. As suas obras eram apenas obras, não tinha a fé fundamentando. Já vai ter pessoas que têm fé, mas não têm atitude após o efeito, após o ato da fé. E você vai pensar assim, poxa,